Tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre um autor muito importante, que é o Stuart Mill, e vamos relacionar a um personagem do mundo do podcast muito conhecido, que é o Monark. Se você ficou curiosa, fica até o final, já se inscreve no canal e saca só. Gente, o Monark, o Flow Podcast, que vocês escutam muito, ele é cancelado várias vezes por suas falas, muitas das vezes complicadas e polêmicas, que despertou já a ira de, inclusive, alguns famosos, como grandes youtubers e outras personalidades. Porém, o que será que Stuart Mill, esse teórico filósofo do século XIX, diria? Será que Stuart Mill cancelaria o monarca? A resposta é não. Para o Stuart Mill, a liberdade de expressão é imprescindível, é importantíssima. E mesmo que uma pessoa que você não concorde fale algo absurdo, você teria que deixar ela falar o que ela acredita. Por quê? Ele acredita que num sistema democrático você tem que ter uma espécie de liberalismo no sentido do mercado também. É como se as ideias fossem produtos, como se as ideias elas fossem mercadorias e elas deveriam competir e o melhor mercadoria ganha. Mesma coisa dos produtos. Então vamos imaginar que nós temos 5 tipos de videogame. Então você tem que deixar esses videogames competirem, dependente das diferenças deles, e o melhor videogame vai ganhar. Isso vai ser bom para tudo. A mesma coisa vale para as ideias. Segundo Stuart Mill, você tem que deixar as ideias fluírem. Debate aberto, a pessoa fala o que ela quer. E aí você tem que argumentar contra. E a melhor argumentação vence, a melhor ideia vence. E as ideias ruins tendem a ser deixadas de lado. Isso é bom, isso é positivo. O que Stuart Mill talvez discordaria do Monark seria sobre, por exemplo, a questão de herança, imposto sobre herança. Quando Stuart Mill vai envelhecendo, ele vai seguindo um caminho meio um pouco à esquerda em algumas ideias, como a questão do imposto sobre herança. Stuart Mill é um liberal, gente, tá? Liberal, teórico liberal, raiz, tá? Quem entender liberalismo político tem que entender Stuart Mill. Qual é a questão do imposto sobre herança? A herança ela causa um descompasso. Então, uma pessoa que recebe bilhões, por exemplo, ela tende a ter um descompasso, não vai partir do mesmo ponto. Você criando um imposto sobre herança e criando um mecanismo de distribuição dessa grana, você vai garantir que as pessoas mais ou menos saiam do mesmo ponto de partida. Esse é um argumento meritocrático, ou seja, você precisa competir, certo? Não está em jogo o que é competição. O que está em jogo são as condições para a competição. Veja bem, quando a gente fala de cota, de vários mecanismos de cota, ninguém critica a competição em si, sim as condições de competição. Isso ainda assim é um argumento meritocrático. Até quando se critica a meritocracia, ainda se usa um argumento meritocrático. Ou seja, você não critica a competição em si, o vestibular em si, porque existe um vestibular, porque existe uma prova, um concurso. Você critica as condições. Você pode falar, algumas pessoas têm condições melhores e outras não. Mas a competição em si, não. Inclusive a premissa é, se todos tivessem condições iguais, não teria nenhum problema. Então, uma premissa meritocrática, certo? Então vamos recapitular. Stuart Mill defende essa liberdade incondicional. Lembrando que ele nasce no século XIX, tá? Também morre no século XIX. E Karl Marx, pasmem, admirava ele, respeitava Stuart Mill. Tinha um apreço por esse personagem histórico. Liberdade de expressão ao máximo, ou seja, ele não cancelaria o monarca, ele deixaria o monarca monarcar, falar as brisas dele e tudo bem. E as pessoas que não concordam têm que argumentar e criticar. A argumentação, a liberdade de expressão está aí para isso, beleza? O que ele iria, o que ele iria entrar e talvez não em atrito, mas iria discordar, iria argumentar, é sobre a questão do imposto sobre herança. Gente, se você quiser conhecer mais sobre esse tema, sobre sociologia, tem uma playlist aqui que eu vou deixar para vocês, uma parte do meu curso aberto, e aí vocês vão poder conhecer mais sobre o tema, tá bom? Obrigado por você que ficou até aqui. Tchau, tchau.